Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos dando início a mais uma escola bíblica neste dia. Eu quero aproveitar a oportunidade de te convidar você nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo. Foque a tua atenção no estudo da palavra que será ministrado nessa manhã. Quero te convidar para você pegar a sua Bíblia. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Provérbios. Começamos na semana passada com Provérbios capítulo 1, entraremos agora no capítulo de número 2. E a oportunidade, ela é ímpar, ela é única. E eu quero te convidar que esse momento seja um momento a qual você compartilhe com a pessoa que está ao seu lado, estude junto com eles. Você verá que isso vai agregar muito para o teu crescimento. Bem, mas hoje nós estamos aqui com o presbítero Daniel e com o pastor Alexandre. Nós temos algumas expectativas, como foi falado no domingo passado. Eu queria passar para eles. É importante nós compartilharmos nesse momento as expectativas para o capítulo 2 de Provérbios. E aí, Daniel? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa palavra, esse estudo bíblico. A minha expectativa é que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Provérbios, ele tem dado a nós uma luz muito grande sobre aquilo que Deus quer como caminho de vida, como caminhar como pessoa, né? A gente tem vivido um tempo que a gente orou como igreja e disse e pregou muito como igreja que a gente não precisava do templo para ser igreja, que a gente não precisava talvez das paredes para ser igreja, e Provérbios ele já dizia isso há muito tempo, antes da gente começar a pregar, que o caminhar vai demonstrar quem é Deus na sua vida e o que Deus pode fazer na sua vida. E é sobre o caminhar que Provérbios quer nos ensinar. Então, a minha expectativa é que você abra o seu coração, abra a sua mente, para Deus te ensinar um novo caminhar, né, nesse dia. Pastor Alexandre. Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz de Cristo a todos. A nossa expectativa tem sido maravilhosa para o livro de Provérbios. Como eu falei na semana passada, eu quero repetir hoje, né? Não que a minha expectativa é menor, não. Eu quero repetir, querido. Talvez eu vou ser repetitivo em cada aula, em dizer que Provérbios é conselho de vida, e vida abundante, né? Onde o Senhor traz revelação daquilo que Ele tem para mim e para você,
Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo de Deus se manifestou sobre a nossa vida. E o provérbio vai trazer a revelação de uma vida com Deus, de uma conduta com Deus, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Fique com a gente aí ligadinho, porque o negócio está bom aqui. Quero aproveitar esse momento. Nossos irmãos pronunciaram suas expectativas. Eu quero deixar uma interrogação no teu coração nessa manhã. E qual é a tua expectativa para Provérbios? O que vai bater ao teu coração? Bom, essa é uma pergunta que só você vai ter a resposta. Deixe ela batendo forte no teu coração, porque eu tenho certeza que ao término dessas lições, ao término desse livro, você certamente não será o mesmo. Aleluia. Não será. Haverá uma transformação. Mas a gente não poderia começar Provérbios capítulo de número 2. Antes de ler o capítulo 2, eu queria fazer a leitura apenas dos 6 primeiros versículos do capítulo 1, para que fique bem gravado em nossas mentes o objetivo de Provérbios. Capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Esse é o conceito de Provérbios, capítulo 1, e que vai reger todo o livro de Provérbios. Através da experiência de Salomão, através daquilo que Deus concedeu a ele, Provérbios será um instrumento de valia para reger a forma como se vive, a forma como se comporta, não só do povo hebreu, mas as nossas nos dias de hoje. Bom, indo agora para o capítulo de número 2, que é o foco da lição dessa manhã, eu quero ler contigo. A gente vai fazer algumas leituras pausadas. Eu quero fazer a leitura que vai do capítulo 2 até o do versículo 1 até o versículo de número 2. Depois daremos sequências aos outros versículos. Diz assim o primeiro versículo: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esses são os primeiros 5 versículos do capítulo de número 2. E eu queria começar destacando algo nessa primeira parte da nossa lição. Existe uma conjunção que é o se. Perceba que ela se repete 4 vezes no meio desse texto. Talvez você na sua casa esteja se perguntando, mas na minha não se repete tantas vezes. É porque nessa noite eu estou usando a NVI. É uma versão onde o linguajar ele está mais atualizado com os nossos dias. Mas não se preocupe, isso não interfere no entendimento daquilo a qual Deus tem para nossas vidas. E eu separei essa palavra se. Você parou para perceber que o se, ele é uma condição. Se eu for, eu chegarei. Se eu comprar, eu terei. O se é uma condição. E nessa manhã, esse se também expressa uma condição desses primeiros 5 versículos. Se aceitar, se guardar no seu coração,
se ouvir, se procurar. Esse texto ele começa a falar sobre sabedoria. Na verdade, sabedoria vai ser a tônica de todo o livro de Provérbios. Mas a gente tem esse primeiro momento, a gente vai ver que a sabedoria aqui, ela vai ser um pouco mais falada, um pouco mais anunciada. Porque o desejo de Deus sempre foi produzir nos corações sabedoria. Porque através dela haveria uma possibilidade de viver muito melhor. Porque certamente algumas mazelas da vida, através da sabedoria, nós iríamos ou iremos abreviar. Então o si, como nós estamos falando, como uma condição, é Deus falando para o homem. É Deus falando diretamente para o seu filho. Se você me ouvir, se você aceitar, perceba que é um conselho, nesse momento, não mais de Salomão para o povo, mas é um conselho de Deus para o povo, para os seus filhos. E ele começa o primeiro versículo dizendo: filho meu. Nós já havíamos destrinchado na semana passada sobre esse termo filho meu. Isso mostra carinho, isso mostra zelo. E ele começa: se ouvires, se aceitares. Perceba que aceitar é um verbo que ele expressa a ideia de que é algo que ou você quer ou você não quer. Aceitar é algo que é voluntário. Eu posso desejar ou eu posso não desejar, isso compete a mim. É a questão a qual nós havíamos conversado aqui um pouco mais cedo sobre a questão até do livre-arbítrio. É escolha. Ou quero ou não quero. E ele começa dizendo: se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Esse primeiro versículo ele começa a trazer ao entendimento de que o aceitar ele é voluntário. É o querer. E ele continua: se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, aí já começa a entrar um segundo ponto: vontade. Verdade. Primeiro eu aceito e eu tenho que começar a despertar vontade. Porque essas duas palavras nos dias de hoje, ela deixa a gente um pouco preocupado como as coisas se dão. Às vezes eu aceito, mas na maioria das vezes eu não tenho vontade. E eu queria chamar bem a atenção nessa manhã para essas duas palavras, porque não adianta aceitar se eu não tiver vontade de prosseguir. Muita gente na caminhada é a mesma coisa. A palavra vem, o Espírito Santo toca, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas se eu não tiver a vontade de continuar na nossa jornada, na caminhada, o aceitar foi apenas um detalhe. E a gente vê a grandeza de Deus, né? Mesmo sendo soberano, poderoso, criador dos céus e da terra, nos dá condição de escolha. Nada é por força ou por violência. Não, Deus nos dá o direito de escolher o melhor para a nossa vida, né? O pastor Adi está aqui decorrendo a mensagem, decorrendo o estudo dessa manhã, e o Senhor está me lembrando lá do livro do Deuteronômio, no capítulo 11, quando Deus tira o povo lá do Egito, e Deus vira, e lá no versículo 26 o Senhor diz assim, ó: eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, e a maldição se não cumprirem. Ou seja, Deus não obriga nada ao homem. Aí quando a gente abre a Bíblia lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, o que a Bíblia vai dizer para a gente? A mesma coisa. O Senhor vai trazer a mesma realidade para a nossa vida, né? Ele vai dizer assim, olha, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus falando, e vai dizer assim, ó: mas eu vim, vírgula, né? Mas eu vim para que em mim tenhas vida
e vida em abundância. Ou seja, é a mesma condição, o mesmo direcionamento de Deus. Ou seja, escolha, decisão. É quem decide, querido. E quando entra nesses 5 primeiros versículos, aí o pastor Adi está falando, isso está vindo ao meu coração. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus falou, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, né? Em algumas passagens vai dizer a vida e a morte, né? E quando chega lá no evangelho de João, que é um evangelho escrito para a igreja, Jesus vai dizer assim, olha, o ladrão veio senão roubar, matar e destruir, vírgula. Mas eu vim para que em mim tenha as vidas e a tenha com abundância. Ou seja, a escolha é nossa, né, irmãos? Pastor. E ele continua dizendo, inclinar o coração para discernimento. Me chamou muita atenção esse termo discernimento, que o discernimento, ele na verdade é a compreensão do todo, do conjunto. Não dá para ter sabedoria sem conseguir ter discernimento. E lá em Jonas capítulo 4, versículo 11, fala que o povo de Nínive não conseguia discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. Era necessário uma intervenção de Deus para que a redenção daquele povo chegasse. Isso me chama a atenção, que para que aquele povo de Nínive pudesse ter sido abençoado, foi fundamental eles terem primeiro aceitado e depois vontade de persistir naquele caminho. E só para dar uma salientada aqui, quando essa palavra inclinar o coração, ela é muito tremenda, porque inclinar, ou seja, se dobrar, inclinar-se de conceitos que muitas vezes nós não abrimos mão para dar ouvido à voz de Deus na nossa vida, pastor. É difícil se inclinar, né? Porque a gente se enche de tanta coisa. Dá-se a impressão de que o inclinar é uma espécie de uma derrota. Mas a verdade é que, como a palavra de Deus fala, todos os joelhos se dobrarão. Reconhecimento de quem o Senhor é na nossa vida e o lugar que Ele tem ou melhor, que a dele pertence. Nesses primeiros versículos é muito interessante a gente ver que Salomão ele fala assim, a sabedoria ela está a quem buscar, assim como o Tiago fala, ela está acessível a quem buscar. Agora o que a gente tem que trazer para o nosso coração é, não adianta Deus lhe dar sabedoria se você não souber como usá-la, se você não souber como discernir o tempo que você vai usar. Se você não discernir, a gente falou sobre isso semana passada, o ambiente espiritual que você está vivendo, o tipo de vivência espiritual que você tem, o tipo de vivência de vida que você tem, o lugar que você tem. Por isso ele vai falar, você precisa aceitar e esconder 2 ações. Ações, são ações. São ações de, assim, a sabedoria está disponível, mas você precisa aceitar. Não adianta Deus falar e você dizer assim, não, mas eu sei qual é o caminho. Não adianta Deus falar e você dizer assim, eu aceito, mas na hora de colocar em prática, você não colocou em prática. Por isso o salmista vai dizer, Senhor, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. O que nos faz não pecar e andar por um caminho de pecado é esconder a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Verdade. Não só ter o conhecimento, porque senão ele vai ser inútil. Verdade. E o versículo 3 completa isso. Se clamar por entendimento e por discernimento e gritar bem alto. Gritar é anunciar, é fazer notório alguma coisa que está acontecendo. Certamente você já deve ter, em algum momento de alegria da sua vida, você extravasou. Porque você que está gritando no seu interior sobre aquilo que nesse momento era importante para você. E aqui o versículo 3 diz, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Perceba que nesse momento Salomão compara a sabedoria a riquezas, a coisas valiosas, prata, ouro.
Isso me chama bem a atenção, porque estamos vivendo em um momento onde parece que valemos o que temos. É verdade. Parece que aquilo que eu posso ter, ele vai dizer quem eu sou. Sabedoria, ela é algo que é inegociável. Sabedoria é algo que, independente do que te tomem, ela vai estar no seu coração até seu último dia. É algo que ninguém te toma. E com Salomão nós aprendemos algo interessante. Foi falado na semana passada. Seu pai Davi lhe dá alguns conselhos. Davi vai pelos caminhos de todo homem. Davi morre. Salomão se vê sozinho, mas agora com uma condição diferente. Um reino para ser governado. Salomão poderia ter pedido inúmeras outras coisas. E o mais interessante daquele capítulo de Reis, fala que Salomão, quando Deus chega a ele, diz: pede o que tu queres. Quando Deus fala, pede o que tu queres, certamente Deus dará, porque a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta. Se tivesse pedido riqueza, Deus daria riqueza. Mas Salomão já demonstrava ali discernimento. Porque ele sabia que não adiantava nada de bens se ele não tivesse o discernimento para conseguir fazer aquele reino florescer. Nessa noite, com os provérbios de Salomão, Deus nos tem convidado a adquirir sabedoria. Mas Deus também tem nos ensinado que é necessário termos discernimento para que uma coisa complete a outra. E como mais importante do que todo bem que eu possa ter, eu quero te chamar a atenção nessa noite, ou melhor, nesse dia, nessa noite, nessa tarde, seja a hora que você estiver vendo estudando essa mensagem, eu quero te chamar a atenção, porque a palavra ela nos ensina que aonde estiver o nosso coração, está o nosso Deus. Se o meu coração está inclinado à sabedoria do Senhor, certamente ela vai ser mais importante do que tudo aquilo que está à minha volta. E não há outra forma. Com sabedoria, aquilo que nesse momento se deu como perda, a gente certamente consegue reaver. E eu quero dar sequência. Pastor, quer falar uma coisa? A intensidade que Salomão coloca, né? Ele vai dizer, ó, buscar como busca o ouro, como busca os tesouros. Como é que nós, como homens, buscamos tesouros? Né? A gente empenha o nosso coração. Eu vejo muita gente correndo, trabalhando, acorda cedo, dorme tarde, não tem tempo para a família, porque está o quê? Correndo tesouros terrenos, de coisas que perecem. Salomão vai dizer assim, ó, assim como tu busca os tesouros, busca a sabedoria para a tua vida. Sabe, querido? Empenha o teu coração nisso, esforça-te para que verdadeiramente você possa ser um homem prudente naquilo que Deus tem para você. Essa é a verdade. A intensidade eu vou lá em Jesus, quando Jesus fala em Mateus capítulo 13, ele fala sobre a busca do tesouro escondido. Ele diz que quando um homem encontra um tesouro, ele vende tudo. Ele encontra um campo, ele esconde aquele tesouro, e para comprar aquele campo onde ele escondeu o tesouro, ele vende tudo que ele tem. Essa é a intensidade. Será que você está pronto? Será que nós estamos prontos para vendermos tudo que temos, entregarmos tudo que temos, para adquirir aquilo que é mais precioso, que é o conhecimento de Deus, conhecimento de quem Ele é e a verdadeira sabedoria que Ele pode nos dar? Talvez adquirindo isso, a gente trabalharia menos. Verdade. A gente brigaria menos, a gente teria menos estresse, a gente talvez teria menos ansiedade, viveríamos menos depressivos. Por quê? Porque entenderíamos qual é a vontade de Deus e o tempo de Deus para a nossa vida. Verdade. E eu quero te convidar agora você a entrar numa segunda parte desse estudo, que eu dei como título, aquilo que nos está reservado, que é o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Que diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.
E ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. O que o Daniel estava falando se encaixa bem nessa segunda parte do nosso estudo também, porque você perceba, quando eu vendo tudo que eu tenho, quando eu adquiro sabedoria, que Deus ele me concede essa sabedoria, isso muda o meu estilo de vida. Isso muda a forma como eu reajo aos impulsos que o mundo emprega sobre nós. Já percebeu que às vezes a gente é muito impetuoso em algumas situações? A gente quer meio que responder de cabeça quente, a gente quer agir no momento. É interessante que Deus ele levanta pessoas e diz assim: calma, respira, conta de 1 até 10, depois você toma uma atitude. Porque fato é esse, quando você respira, calma, isso não é nem nada transcendental, isso não é nenhuma religião, não é nada disso. Porque quando você respira, você está ganhando tempo, você está pensando, refletindo, está digerindo o que está acontecendo. E certamente, quando você tem sabedoria, você compreende que não é no calor do momento que as ações são tomadas. Existem coisas que acontecem que no calor do momento, uma vez feita, não existe mais o botãozinho de pausa e aquele que você aperta as setinhas para retroceder. Não existe. Uma vez feito, muitas das vezes não tem mais volta. E as consequências, elas são graves. E Salomão ele diz no versículo 7, ele reserva sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Sensatez é aquela palavra que te vai levar naquele momento a pensar, vamos ser sensatos. Será que isso convém ou será que isso não convém? Será que isso é lícito ou será que isso não é lícito, como Paulo ele diz? Eu quero despertar aguçar o nosso interesse sobre essa segunda parte, porque se isso é que Deus tem nos reservado através da sabedoria, isso mostra que hoje, nos dias a qual nós estamos vivendo, aonde meio que a loucura tem tomado muitos corações, nós precisamos romper com esse ciclo vicioso, romper com isso. Eu tenho certeza que Deus tem derramado sabedoria para lidar com cada momento das nossas vidas. Eu tenho a convicção disso. Mas é necessário a gente, com a sabedoria, ter um pouco de sensatez nesse momento. O momento que nós estamos vivendo não tem sido fácil. Enquanto a gente vê, né, na nossa sociedade pessoas, digamos, insensatas. Verdade. Pessoas que não têm a mínima noção do aquilo que ela está fazendo. Ela não está só gerando problema para ela, mas também está gerando problema para outros. Isso demonstra a falta de sabedoria. E isso é tremendo, porque o maior exemplo de homem que nós temos, Jesus, né, queridos? E em nenhum momento você vai ver ele agindo, até mesmo nos momentos da adversidade que ele teve aqui, você vai ver ele agindo de maneira louca, ou pelo impulso, em todo o tempo, na sua serenidade, com sabedoria, né? Até mesmo quando era afrontado. E isso é que Salomão quer passar para nós. Quando nós escolhemos pela sabedoria de Deus na nossa vida, irmãos, nós vamos aprender a nos conduzir no nosso dia a dia, nas afrontas, nas dificuldades que nós tivermos, porque senão a gente vai agir loucamente. Nós estamos aí dentro de uma pandemia, né? É o que mais se fala hoje, né? Hoje eu até conversava com a minha esposa, eu falei, por favor, evita colocar televisão em jornais, dentro de casa, sabe, queridos? E porque senão você perde a noção das coisas. E aí a gente está no meio de uma pandemia. E se nós não tivermos a sabedoria de Deus para nos conduzir nesses dias, irmãos, nós vamos sucumbir, vamos perder a direção.
né? Ontem mesmo nós estávamos aqui, eu estive ali estava ali na frente da igreja, uma pessoa parou com o carro para conversar comigo, aí virou para mim e falou assim: e aí, pastor, como é que o senhor está? Eu falei: estou bem. Ele falou assim: está morrendo crente a beça, né? Eu falei assim: tá, mas graças a Deus, porque o crente não morre, ele vive. O Senhor está o esperando. Né? Porque o crente não morre, ele vive. Triste é aquele que morre no vírus que lança no inferno, que é o pecado, né? Porque, irmãos, a gente está sendo afrontado no meio dessa situação, né? E a gente tem que agir com sabedoria, porque senão a gente vai sucumbir com tudo isso. E Salomão está alertando a gente para isso, irmãos. Quando eu opto, né? A minha opção é buscar a sabedoria de Deus, eu escolho a sabedoria de Deus, isso vai trazer para a minha vida entendimento, e isso também vai me dar livramento em meio às circunstâncias difíceis. Eu escutei algum tempo atrás, eu não lembro de quem eu escutei, mas eu escutei de um pastor, ele dizendo que você deveria ter uma vida tão íntegra, que as pessoas deveriam mentir a teu respeito para terem algo contra você. Salomão, quando ele fala que a sabedoria, quando você entende ela, você a busca e a coloca em prática, ela serve como escudo. E aí o pastor agora está falando de afronta. Quem nos guarda, quem nos protege e quem batalha por nós, não é as suas palavras, não é o que você sabe, mas é o Deus a quem nós servimos. Mas esse Deus a quem nós servimos, ele olha muito para como nós nos comportamos. Sim. Então ele só é o nosso escudo quando nós fazemos dele o nosso caminho e a nossa verdade de vida. Senão, não adianta você sair por aí gritando: Deus é o meu Senhor. A Bíblia vai dizer que os adversários de Daniel falaram assim: em que nós vamos pegar esse cara? Só tem na lei do seu Deus. O cara era tão íntegro que eles falam assim: só na lei do seu Deus que a gente pode fazer isso. Entendeu, pastor? E aí vai dizer: somente na lei do seu Deus. Por quê? Porque não acharam nada contra a vida dele. Vai, pastor. E o versículo 7 termina: como um escudo protege quem anda com integridade. Completa tudo que o Daniel e o pastor Alexandre comentaram. Verdade. Porque certamente, quando a gente é sensato, não tem do que nos acusar. Quando a sabedoria, ela reina em nossas vidas, não tem do que nos acusar. E nessa noite, a expectativa, lembra que eu te fiz a seguinte pergunta? Qual a expectativa que você tem? Verdade. Que nessa noite, nesse dia, nessa tarde, você seja tomado pela sabedoria de Deus. Você seja inundado, teu lar seja inundado. Existe um provérbio, se eu não me engano, acho que é o capítulo 24, que fala que com inteligência a casa se firma e com sabedoria ela é fundada. Se você quer ter uma casa abençoada, firmada, é através da sabedoria, da sensatez. Hoje, seja sensato, não desperdice essa oportunidade. E seguindo no nosso texto, versículo de número 8, ele diz assim: pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Aproveitando o gancho que o pastor Alexandre falou, Daniel, não Daniel presbítero, Daniel da palavra do Senhor. Esse Daniel, a qual certamente você já ouviu falar, aquele que foi levado, que esteve cativo na Babilônia junto com seus amigos, aquele mesmo Daniel que estava na cova dos leões. Esse Daniel, em todo momento, não havia o do que o acusar. Um processo se fez. Tentaram achar uma brecha, tentaram achar alguma coisa que maculasse ele. Mas como nós lemos, a vereda do justo, Deus protege. Perceba que naquele momento Daniel foi tomado pelo próprio Deus. E isso que Salomão ele diz, nos remete muito lá no livro do profeta Naum, capítulo de número 2, versículo de número 7.
Eu quero que você só ouça o que diz a palavra. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ser conhecido de Deus é ser íntimo de Deus. Mas para ser conhecido de Deus é necessário ter a sabedoria. Porque se eu não sou sábio o suficiente para saber quem Deus é, certamente, a fortaleza qual foi anunciada no dia da angústia, eu não vou desfrutar desse momento. Eu não vou usufruir dessa oportunidade. Versículo de número 9. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem. Olha o entendimento que essa palavra de Salomão, ela traz para os nossos dias. Se eu conseguir compreender o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, o Senhor nos ensinará como dirigir as nossas vidas. Eu quero abrir uma parênteses nesse momento. Quantas pessoas têm se perdido nessa jornada por não saber qual é o propósito? Ou melhor, o seu propósito. Por não conseguir compreender o porquê estamos nessa terra. Muitos estão vivendo a vida naquela música, né, que o mundo muitas das vezes canta. Deixa a vida, se bem que já não é nem mais um sucesso, né? Já passou essa fase. Deixa a vida me levar. Homem e mulher de Deus não pode deixar a vida me levar. A gente tem que deixar o Espírito Santo nos guiar. Porque quando eu digo deixa a vida, eu sou remetido para o que diz lá em 2 Coríntios, que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Tem feito de muitos um fantoche em suas mãos. E eu quero chamar bem a atenção para esse versículo, porque Deus ele tem nos ensinado um caminho do bem. Deus tem nos ensinado um caminho do bem. E não poderia ser diferente no estudo dessa manhã, falar de Provérbios, sem conseguir compreender qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Você foi gerado com um propósito. Nós, nesse estudo, também entendemos que somos gerados para um propósito. Talvez o meu não seja igual ao teu, não seja igual ao do pastor Alexandre, não seja igual ao do presbítero Daniel. Mas certamente é um propósito que, se somando um ao outro, coopera para o crescimento do reino de Deus. Versículo de número 10. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo de número 11. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Quantas vidas têm se perdido? Lembra que eu falei sobre sensatez? Quantas vidas, por falta de bom senso, têm se perdido? Quantas vezes a gente já ouviu, poxa, fulano era uma pessoa tão boa, não entendi por que ele tomou aquela atitude. Às vezes a gente fala de perder vidas e associa muito a uma morte. Não, mas às vezes a gente tem atitudes que a gente nunca mais volta a ser quem nós éramos. Você já deve ter ouvido, no meio dessa pandemia, que no término dela nós não seremos os mesmos que nós fomos antes da pandemia. Se talvez por um cuidado maior, se talvez por um zelo maior, mas certamente Deus tem proporcionado, através desse estudo, o momento é propício, aprendermos mais de Deus para saber lidar com as nossas inquietudes. Essa frase ela está sendo muito recorrente nos nossos dias, né? No final dessa pandemia, dessa quarentena, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu creio que não, eu creio que, principalmente como igreja, a gente seja mais apaixonado e mais fiel ao Senhor. Porque é durante a tempestade
que o povo de Deus passa, e isso sempre foi assim antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que vieram antes da gente no Evangelho, passaram por dificuldades e tempestades, às vezes, muito maiores do que a nossa. Mas isso só firmou o coração deles. Isso só firmou cada vez mais a vontade deles de buscarem ao Senhor. E se estamos aqui, irmãos, é porque um preço foi pago. Um preço foi pago por esses irmãos, sabe? Independentemente do tempo que estamos vivendo, eu acho que o que a gente precisa firmar o nosso coração é naquilo que o provérbio está falando. É entender a justiça, o juízo e a equidade do Senhor, para que o conhecimento nos conserve, para que a sabedoria nos conserve. Nesse tempo, a gente estava falando sobre como ser sensato. Nesse tempo onde todo mundo tem uma verdade. Qual é a verdade que mais tem suado ao teu coração? É a verdade da direita, da esquerda, do médico, do antimédico, do vizinho, do jornal, todo mundo é doutor. Qual é a verdade que mais tem suado? Nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, qual é a verdade que mais tem suado ao teu coração? Eu quero desejar que seja a vontade, que seja a voz do Senhor, a verdade que mais tenha soado ao nosso coração, irmão. Lembrando que Jesus vai dizer, né, João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Isso nos leva lá em Salmos 1, capítulo 1. Eu queria aproveitar a oportunidade de ler contigo esse versículo. Ele foi anunciado na semana passada, ele foi falado. Eu queria ler contigo, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, bendito, feliz. E ele vem dizendo, essa sabedoria, ela vai nos livrar dos caminhos perversos. Isso me chama a atenção, que nesse momento, essa sabedoria, ela começou a se transformar na nossa vida num investimento. Um investimento, porque quando a gente olha assim, se eu aprendo a me desviar dos caminhos errados, eu estou investindo na minha integridade, eu estou investindo na minha família. Mas de que sentido? Quando eu volto para minha casa, da mesma maneira de que quando eu saí, eu retorno de uma forma íntegra, direito, perfeito, como diz aí fora, sem faltar nenhum pedaço, totalmente inteiro para aqueles que me amam. E nessa noite, eu quero aproveitar essa oportunidade e te convidar você a fazer um investimento. O brasileiro, ele tem a fama de ser um dos povos que pouco tem o hábito de leitura. Aí você vai dizer assim, mas leitura não... ela me traz conhecimento. Sim, de fato. Mas quanto a gente mais lê, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente aplica. Quanto mais a gente aplica, mais experiente a gente se torna. Agora, transporta isso para uma intimidade, um conhecimento das coisas de Deus. Aí você vai conseguir compreender que deixamos de ser chamados de servos e passamos a ser chamados de filhos. Saímos de um estado, porque como o versículo diz, o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o filho, ele é herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 7, somos herdeiros por Cristo Jesus. Essa questão de que está no versículo que a gente acabou de ler, né, no versículo 12, que fala sobre o caminho do mal, ou o caminho do homem mau, e no 13 ele vai dizer que é o caminho das trevas, né? Ele dá alguns adjetivos a esse tipo de caminho, a qual a sabedoria ela nos impede de andar por eles. Eu lendo isso dentro de casa e orando ao Senhor, Deus, ele falava comigo algo que nesses dias, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, e
é já o início do fim de tudo, de todas as coisas, né? Muitos homens andariam pelo caminho de rejeitar o Senhor e de rejeitar quem Ele é. E esse talvez seja o maior perigo que a igreja esteja correndo nos dias de hoje. Eu e você, como cristão, como servo de Deus, estejamos correndo hoje, que é o perigo de rejeitar quem Deus é e aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É o caminho da perversidade. Porque quem é mau, comete maldade, é porque não conhece a Deus. É porque não conhece o Senhor. É porque não conhece a sua palavra e a sua justiça. Então o cara anda em injustiça porque ele não tem conhecimento de qual é a verdadeira justiça, que é o próprio Deus. E o maior perigo que nós como igreja podemos correr hoje é que, se não buscarmos a sabedoria, talvez possamos andar por esse caminho sem ter conhecimento que estamos andando nele. E isso é muito tênue, sabe, Daniel? Assim, é porque a gente caminha, quando caminha por ouvir falar, quando nós nos deparamos com um processo de dificuldade, a gente não sabe o que fazer. Porque não tem base, não tem conhecimento. Porque não tem base, é o que o Salomão vai falar. E muitas vezes, como cristão, a gente está andando num conto de fada. A gente está achando, né? A gente pega o versículo, aí eu vou entrar em escatologia, que eu não vou me aprofundar nisso. A gente pega o versículo que está lá em Apocalipse, a igreja de Filadélfia, a igreja modelo, né? Onde a Bíblia diz assim: o Senhor te livrará do dia mal. A gente está achando que no dia mal a gente vai ser arrancado da terra e vamos pulir no jardim, estaremos com Deus e com seus anjos. Mas quando a gente vê que livrar do dia mal também pode ser como foi livrado o povo de Israel lá no Egito. Os males estavam acontecendo e Deus estava protegendo. Aí você vai falar para mim: mas pastor, então por que cristãos estão morrendo? Aí eu vou dizer para você: porque cristão não morre, querido. Cristão tem vida, está escrito na palavra de Deus, certo? Então Deus, Ele nos livra do dia mal. E às vezes a gente tem na nossa cabeça um conto de fada. Por quê? Porque nós andamos por ouvir falar e não buscamos a sabedoria, o conhecimento de Deus para a nossa vida. E quanto mais nós buscarmos, irmão, aplica o teu coração, assim como nós aplicamos o nosso coração para a prata, para os tesouros dessa terra, e nós seremos muito mais bem recompensados, em nome de Jesus. A gente ouviu, né, durante muito tempo a gente ouve as pessoas falando assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma palavra que Paulo escreve e que a gente usa isso como se fosse um amuleto, um jargão, um amuleto evangélico. A gente está passando por alguma coisa, a gente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o mesmo cara que escreveu que pode todas as coisas naquilo que me fortalece, alguns versículos antes, ele vai escrever que ele sabe passar por necessidade e ele sabe ter fartura. Ele sabe viver o dia bom e o dia mal. Ele coloca a sua esperança no Senhor e na graça de Deus. Então, por isso ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, porque dependentemente do momento, ele tem como o Senhor o seu refúgio. Ele tinha consciência completa de quem ele era e a quem ele servia. Sim. Esse é um fato. E assim, essa questão que a gente tem levantado agora, passa-se muito sobre as nossas cabeças, como se muitos acham que nós somos seres imortais. De fato, sim, o corpo físico morre, mas o nosso espírito volta ao Criador, ao nosso Deus. Mas a gente não vai ficar nessa terra aqui, até porque se fosse assim, você ainda estaria vendo Abraão andando para lá e para cá, vendo Jacó andando para lá e para cá. Homem e mulher de Deus também morrem. Só que a diferença é que a gente apenas passa, como no videogame, mas a gente passa uma etapa, uma fase. Que avança para mais um estágio da nossa caminhada. Versículo de número 13, a gente começa a entrar numa terceira classificação, que é as consequências negativas por não se guardar, por abandonar, por não buscar a sabedoria. E diz assim o versículo 13, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Versículo 14, tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. E o 15, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. 3 versículos para completar uma ideia.
Isso parece muito como é como se a pessoa estivesse sendo programada para uma autodestruição. A palavra de Deus, ela nos ensina que de uma fonte ela não pode jorrar 2 tipos de água. Ou vai ser uma água boa para consumo, ou vai ser uma água que você não vai ter como consumir. Isso é fato, não tem fórmula mágica que vai fazer isso mudar, se Deus não mudar o conceito. Eu quero te chamar a atenção para isso, que muitas das vezes a gente tem um hábito de reclamar, de falar, de murmurar sobre determinadas circunstâncias. Mas, infelizmente, existe algo nos nossos dias que a gente não dá muito crédito. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Qual a escolha que eu, que você, que nós estamos tomando? Porque certamente, isso é um princípio. Para toda ação, sempre vai haver uma reação. Agora, chama atenção porque as nossas escolhas, muitas das vezes, elas são más. Mas a gente espera que o fruto dela seja bom. Não dá. A gente chegou a um consenso, a gente chegou a um nível de entendimento que, por mais leigo que a pessoa seja, não dá para tirar coisas boas de atitudes erradas. Por mais que o nosso inconsciente tenha trazido justificativas. Ah, não, mas foi para ajudar. Ah, não, mas foi porque é necessário. Coisas más nunca vão produzir frutos bons. Nunca. Eu quero te levar você a entender que essa autodestruição não foi Deus que programou, pelo contrário, fomos nós. Lembra lá no início, quando a gente falava, filho meu, se aceitar, tudo começou com uma escolha. Decisão. Tudo começou com uma escolha, com uma decisão. Escolha, vontade. Eu quero avançar um pouco mais nesses estudos. Alguns irmãos gostariam de falar alguma coisa? Não. Versículo de número 16 fala: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Isso aqui é forte. Ele assimila, ou melhor, ele associa essa mulher a algo que eu gostaria nesse momento que você prestasse atenção. Todos nós temos desejos. Todos nós temos vontades. Eu não quero que você associe agora ao pé da letra mulher. Mas eu quero que você pense sobre algo. Qual o sonho de um homem? Contrair uma família. Ter uma família. Qual o sonho de uma mulher? Casar e ter uma família. Sim. Contrair um laço, um matrimônio, que faça com que seja o seu porto seguro. Afinal de contas, pense comigo sobre algo. O que te leva a você acordar às 5 da manhã, ou talvez mais cedo, passar um dia de trabalho, retornar para aquele lar? Certamente é para ver a fisionomia da sua esposa ou do marido, receber o sorriso do fruto desse relacionamento, os filhos. Por que eu estou associando isso a uma família? Porque esse versículo de número 17, ele diz que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Esse versículo que fala em abandonar, nos remete ao versículo anterior, que é o de número 16, que vem falando que por causa de um momento, um breve momento, se lançou tudo fora.
se perdeu aquilo que lá no início era a razão da existência. Sim, pastor. E é assim, quando eu olho para... Eu estava estudando, eu estava vendo isso, porque hoje, aí fala aqui, né, sobre a mulher adúltera, tal. Outrora, a gente só relacionava isso, né, a um caso extraconjugal. Mas o adultério, ele é além do que isso. E hoje, querido, me perdoa dizer, muitas vezes ele está no poder da nossa mão, no nosso celular, ele está no nosso computador. Quantos hoje estão se perdendo da verdade de Deus, se delongando e perdendo o caminho da vida, porque estão adentrando o caminho da imoralidade. Hoje você acessa uma rede social, a todo momento é oferecido uma página, e se você não tiver a sabedoria de que ali está em jogo a tua vida, sabe, você acaba caindo nessa. E quantos hoje, irmãos, quantas pessoas hoje, eu vou direcionar para homens, quantos homens hoje estão presos à imoralidade, no adultério? Isso é adultério. Você curtir página imoral é adultério. Você está adulterando. Então, querido, sabe, você está na tua mão. Ah, mas não tem ninguém vendo. Mas isso está te autodestruindo. Isso está tirando as tuas forças de buscar o Senhor, de buscar a face de Deus. Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Coríntios de 5 pecados que deixaram o povo de Deus fora da terra prometida. E um deles era a imoralidade. E naquele período não tinha internet, mas hoje tem. E quantos relacionamentos estão sendo destruídos por causa da imoralidade? Por quê? Porque a sabedoria de Deus está longe do nosso coração. Então a gente vai se alimentando daquilo que a gente tem. E Jesus vai falar lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, se eu não me engano é o versículo 57, que aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Então, querido, a opção é nossa daquilo que nós estamos nos alimentando. Se a gente olha para um contexto falando sobre essa questão da mulher e do porquê que você deixa o guia da sua mocidade ou quem te acompanhou desde a sua mocidade, o povo de Israel, o povo judeu, eles tinham já como mandamento que eles não deveriam se casar com mulheres estrangeiras. Eles não deveriam misturar o seu povo com um povo estrangeiro. Por quê? Povos estrangeiros buscavam outros deuses, outros costumes, outras doutrinas. Então, quando a gente pega esse contexto, a gente coloca nesse contexto do que Salomão está colocando, um jovem judeu, ele é ensinado desde pequeno que ele deveria se casar ou ter a sua família dentro do povo judeu para que os costumes e a lei do Senhor continuassem sendo passados de pessoa a pessoa. E aí Salomão vai dizer que a mulher estranha, ele ganha esse jovem pelo lisonjeio, ele ganha esse jovem pela fácil palavra. Eu quero levar isso para um lado que vai atingir tanto ao você homem, quanto a você mulher, ou você jovem, ou a cada um de nós aqui, que é, Deus nos ensina mediante o nosso crescimento de fé. Nós o conhecemos, nós o aceitamos e ele vai nos ensinando. Só que no caminho, nós somos seduzidos a nos casar com pensamentos além daquilo que Deus quer. Verdade. A nos render a pensamentos além daquilo que Deus deseja para a nossa vida. O desejo de Deus para a nossa vida não é que a gente fique rico, mas é que a gente seja próspero. Tem muita gente que confunde isso. Outro dia eu vi numa rede social alguém que falou assim, por isso que Deus quer que a gente tenha dinheiro. E aí ele estava pegando o dinheiro dele e compartilhando com pessoas que estavam até na fila da Caixa Econômica Federal, precisando lá, buscando o auxílio emergencial, e ele botou bolsas de compra dentro do carro dele e começou a distribuir para aquelas pessoas. Talvez você vai olhar e vai falar assim, poxa, ele está fazendo marketing pessoal, mas eu entendi que Deus deu a ele condições para ele se tornar uma pessoa rica, para ele poder prosperar na vida de outras pessoas, que é o que Tiago vai falar, que esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando nós começamos a ser seduzidos por aquilo que a Bíblia não diz, mas as pessoas estão dizendo que é verdade,
ali nesse momento nós começamos a se casar começamos a adulterar. Esse bloco agora que nós estudamos, que é do versículo 16 até o versículo 19, como foi falado, fala muito de sedução, de uma quebra de um relacionamento. Isso me chamou muita atenção, que nos remete, olhando, lendo friamente, nós associamos a uma infidelidade. Mas a infidelidade nem sempre também se dá na questão marital, né? Marido, mulher. A infidelidade, ela também se dá quando a gente quebra o conceito de que qual o lugar de Deus na minha vida? É verdade. Se nós estamos estudando sabedoria, nós precisamos compreender que a sabedoria ela vem de Deus. Mas no momento que Deus me concede, que eu desfruto daquilo que a sabedoria me proporciona, eu não posso fazer como esse segundo bloco, esse bloco que nós lemos nos diz: largar a minha casa, me deixar ser seduzido por outro ou outra e simplesmente ignorar. Porque que os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Se perderão. Se perderão. Há muitos a gente vem dizendo, né, que a pior morte não é aquela morte que vai findar a nossa vida, vida física, mas é a nossa vida espiritual, a qual muitas das vezes morremos, nem temos noção de que estamos mortos, e já não temos mais nem força para retornar para as veredas de Deus. A arma de Satanás sempre foi a mesma, há muito tempo. A questão de ganhar o teu coração pelo que você fala e aquilo que você mais deseja. Por exemplo, a gente vê isso aconteceu com Jesus. E Jesus, ele rejeitou um quê? Na palavra, um conhecimento, na sabedoria do Senhor. Já estamos nos encaminhando para o final e os 3 últimos versículos nós iremos ler agora, que é o 20, 21 e 22. Eu separei esse último bloco como um lembrete de Deus para nossas vidas. E ele começa dizendo assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas do justo. Pois o justo habitará na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Eu quero destacar esse último bloco, que aqui é o final. É finalmente de Deus dizendo que nós temos 2 caminhos a seguir. Nós temos a escolha por se tornar um homem sábio, sensato e justo, ou continuar vivendo uma vida da maneira como muitos querem, achando que não haverá consequência para as nossas ações. Esse último bloco, ele me chama muita atenção, porque isso faz a gente ser remetido para um dos princípios de Deus, que é a justiça. Deus é justo, e Ele de maneira nenhuma ele vai contra a sua palavra. Perceba, volto lá de novo ao versículo 1, onde tudo começou. Filho meu, se aceitares. Deus tem hoje nos dado a oportunidade de entender a palavra, compreender. O processo ele tem se dado. O alimento ele foi fornecido, nós estamos digerindo esse alimento. E através dele as vitaminas vão suprir as necessidades do nosso corpo. Isso a gente pode associar ao corpo físico como ao corpo espiritual também. E Deus nessa noite tem nos falado, nesse dia tem nos falado: pois o justo habitará na terra. É no lugar onde você está que você será abençoado. É no lugar onde você está que Deus vai te exaltar. Se a sabedoria ela entrar no nosso coração, se a sensatez ela nos guiar, e se formos íntegros, permaneceremos. Deus vai me abençoar e vai consolidar
na terra onde eu vivo. Porém, os ímpios serão eliminados. Vai chegar o momento da peneira, aonde Deus vai começar a peneirar. E a palavra de Deus fala que ele verá aquele que presta e o que não presta, o que serve e o que não serve. Não tem jeito, vai haver a peneira, a escolha. Ah, mas Deus não é justo? De fato, olha quanta oportunidade Deus tem nos dado para aprender sobre a sabedoria. Verdade. E partindo já até para a minha consideração final, né, para a gente não ir para as delongas, né? Se buscarmos, irmão, eu quero deixar um recado para você aí, para a tua vida, né? Se nós buscarmos a sabedoria de Deus, o Senhor nos guardará em integridade e nós veremos o dia do Senhor, porque a separação acontecerá no dia do nosso Deus, né? Ou seja, então, se você buscar a sabedoria de Deus para a tua vida, filho, o Senhor vai te conservar em integridade e nós veremos o dia do Senhor. Que Deus te abençoe, amém? Eu quero deixar para você Apocalipse, terminando, né, a minha participação nesse estudo dessa manhã, desse dia. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vai dizer: regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. Ele está falando sobre a igreja, né? A igreja, ela deixa de ser agora o corpo de Cristo para ser a esposa. Quando ele voltar, quando ele chegar, quando ele vier nos buscar. Aleluia. E uma coisa que a esposa ela precisa ser e o esposo precisa ser fiel. Fiel e amável. Então não é uma coisa simplesmente você amar ao Senhor. Ah, eu amo ao Senhor, mas você tem sido fiel às palavras dele. Porque fidelidade é diferente de amar. Você pode amar, mas não ser fiel. Como você pode... Agora você não vai conseguir ser fiel sem amar. Você não vai conseguir ser fiel sem amar. Então, que o teu amor por Jesus, que o teu amor por Deus gere no teu coração um coração de fidelidade. Que sejamos fiéis, esposa do Senhor Jesus Cristo, fiéis, para que naquele grande dia, como o pastor falou, e ele vai chegar, e ele está chegando, e o que a gente está vivendo não são as dores, mas os princípios, e esse dia chegar, nós possamos estar com ele, reinando em glória. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia. Já estamos encerrando a lição dessa manhã da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria apenas de lembrar o versículo de número 12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Aleluia. Fique com essa palavra e que você seja abençoado. Eu quero aproveitar a oportunidade de orar contigo nessa manhã. Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor. Momento a qual compartilhamos a Tua palavra. Creio, Senhor, que nesta manhã, Senhor, sairemos, Senhor, ó Deus, com algo acrescentado em nossas vidas, ó Pai. Ah, Deus, a sabedoria que vai nos direcionar e a sabedoria que vai nos levar ao encontro contigo, Pai. Por isso eu te peço, abençoa esses lares, ó Deus. Abençoa essas vidas, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Gerando famílias, gerando vidas, gerando fé. Aleluia.